nosso estudo em Colossenses. Vamos abrir lá em Colossenses capítulo 2. A partir do verso 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, nós pedimos a Tua graça nesse momento em que vamos meditar na Tua palavra, que o Senhor possa estar iluminando a nossa mente, falando aos nossos corações. Senhor, que a Tua palavra entre na nossa mente, renovando-a, no nosso coração, transformando. Senhor, nós queremos ser edificados pela Tua palavra nesta manhã. Desde já Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ok, então vamos fazer uma análise aqui desse texto. A gente já vem estudando a carta aos Colossenses, então a gente já falou um pouquinho do porquê Paulo escreveu essa carta. Ela foi destinada à igreja de Colosso, que era uma igreja, como ele fala no capítulo 1, uma igreja que tem demonstrado frutos do Evangelho, mas que um ensino errado começou a entrar no meio da igreja. Então Paulo vem desde o capítulo 1 falando contra esse ensino, que na verdade é uma mistura de coisas que entraram lá. Tem um pouquinho do gnosticismo, um pouquinho do judaísmo, das seitas judaizantes que tinham na época, que estavam entrando no meio da igreja de Colosso. Então Paulo, desde o capítulo 1, ele vem falando contra esses ensinos errados. E se a gente fizer uma análise completa aqui da carta aos Colossenses, a gente percebe que o que Paulo centraliza em toda a carta é Jesus, a obra de Jesus. Ele vai falar sobre, em todas as áreas que estendem na vida cristã, a pessoa de Jesus, a supremacia de Jesus. A gente vê ele, se a gente fosse resumir o assunto da carta aos Colossenses, seria a supremacia e a centralidade de Jesus. Tá? Então, aqui a gente vai continuar falando desse assunto, só que algumas aplicações. Tá? É interessante como ele começa aí, falando: pois assim como vocês receberam Cristo Jesus, continuem a viver nele. Paulo, lá no começo, ele fala que vocês ouviram o Evangelho e vocês foram transformados. Esse mesmo Evangelho que vem sendo pregado no mundo todo e que vem transformando as pessoas. Então ele começa essa exortação aqui no capítulo 6 falando: como vocês receberam o Senhor? E aqui é importante a gente frisar essa questão do receber. A gente já estudou um pouco sobre isso, e a Bíblia é bem clara. Paulo fala diversas vezes sobre isso, sobre nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. A gente não vai entrar aqui tanto nessa questão, mas Paulo frisa isso sobre nós. Vocês que receberam Cristo Jesus, o Senhor. Ele frisa essa questão de ter do senhorio de Jesus, o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Então ele fala, seria o ponto de partida de toda a doutrina que ele vai expor agora. Se você não tiver Cristo como Senhor, o que eu vou falar agora nem adianta. Porque tudo o que Paulo vai discorrer a partir desse verso 6 aqui, é porque vocês receberam Cristo como Senhor. Então é um pressuposto que nós temos que ter de que Cristo é o nosso Senhor. Tá? Então toda a conduta da vida cristã, toda a doutrina é baseada no senhorio de Jesus. Sem termos essa noção do senhorio de Jesus sobre nós, tudo se perde. Tá? Então é importante ver esse ponto de partida dele. Então ele fala: se vocês que receberam Jesus como Senhor, então agora andai nele. E algumas versões falam: ou vivei nele.
né? A própria NVI que a gente leu aqui fala sobre viver nele. A atualizada fala sobre andar nele. Então a gente pode ver que são sinônimos a questão de andar e viver. Mas é interessante pensar no negócio de andar, né? No termo andar, porque Jesus disse lá em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele é o caminho para o qual nós andamos. A religião cristã, vamos colocar desta maneira, ela não é um grupo de dogmas, um grupo de doutrinas, de regras, de uma cartilha que nós seguimos, mas ela é uma vida trilhada sobre Jesus. Isso é muito diferente de qualquer outro tipo de religião. As religiões, elas se baseiam até, algumas, por exemplo, o islamismo se baseia lá em Maomé, temos o budismo que se baseia nos ensinos de Buda, mas acaba sendo sobre o ensinamento de pessoas. Nós temos a Bíblia como regra de conduta, mas a gente entende que não é um livro simplesmente, não são palavras, não é teoria. A palavra nos ensina a andar sobre Jesus, sobre uma pessoa. Esse é todo o diferencial que nós temos no cristianismo. Nós não somos pessoas que seguem um conjunto de regras, mas nós somos pessoas que foram tocadas por uma pessoa, salvas por uma pessoa e convidados a andar sobre uma pessoa, a pessoa de Jesus. E é interessante que andar sobre, e nós estamos falando aqui sobre estar sob o senhorio. Então é interessante, né, que nós estamos debaixo de Jesus e ao mesmo tempo nós trilhamos sobre Jesus. Parece um contraponto, mas uma contradição até, mas a ideia é essa. O Senhor está sobre nós e nós estamos sobre o Senhor também, andando sobre Ele. Ele que nos conduz. Amém? Então, dessa forma que, como a gente falou, a gente recebe Ele como Senhor e Salvador e nós precisamos andar nele. Toda a conduta da nossa vida é baseada nele. Não só naquilo que Ele falou. E aqui é importante frisar, porque se a gente pegar as palavras de Jesus, tudo que Ele falou, é óbvio, tudo que Ele falou é perfeito, é maravilhoso, e nós temos que obedecer porque Ele é o nosso Senhor. Mas se nós friamente pegarmos todos os ensinamentos de Jesus e buscar praticar na nossa força, na nossa vontade, no nosso bom desempenho, nós vamos falhar. Porque nós precisamos estar nele, viver nele. Ele é que nos capacita a praticar aquilo que Ele mesmo falou. Isso Paulo deixa bem claro lá em Romanos, se a gente tentar cumprir toda a lei, o que vai acontecer com a gente? A gente vai falhar. Mas Jesus, Ele foi o perfeito, aquele que não falhou, que não pecou. E Ele nos capacita a também conseguir obedecer todos os mandamentos dEle, se estivermos nele, se vivermos nele. Amém? Então essa questão aqui do andar, do viver, também nos mostra que é algo prático. Porque a gente pode também pensar nessa questão, não, então estar em Jesus, é uma conexão com Ele, é um negócio místico, é algo abstrato, e nós ficamos nessa esfera. Não, porque o negócio é essa conexão que existe entre eu e Deus, uma coisa mística que não gera resultados aparentes, vida prática. Talvez você conheça pessoas, ou você mesmo já se viu, eu já me vi algumas vezes assim, não, porque eu tenho experiências com Deus, eu tenho um momento que eu estou lá na igreja, mesmo meus momentos, e quando nós vivemos a nossa vida prática, no nosso dia a dia, aquela coisa toda não tem um impacto. Conhece pessoas assim? Que professam versículos e sabe, é todo cheio de coisas religiosas, e aí você olha para a prática, a vida cotidiana daquela pessoa e nada muda. Não existe transformação. As pessoas entram na igreja, passam a fazer parte de um grupo que começa a se denominar cristão, não, porque agora eu sou de Jesus, e a vida não muda. Não existe praticidade.
Então, um evangelho sem praticidade não é um evangelho. Porque se a gente olhar, principalmente vamos pensar nos 12 discípulos de Jesus, né, os apóstolos. Eles eram pessoas de diversas categorias sociais, classes totalmente diferentes de pessoas. Nós tínhamos pessoas um pouco mais instruídas, pessoas menos instruídas, pescadores, cobrador de impostos, tudo que até fariseu. Tinha todo esse tipo de gente entre os discípulos de Jesus. E a gente vai percebendo que a conduta deles foi completamente transformada. Eles não eram simplesmente pessoas que podiam falar, não, que a gente andou com Jesus. A gente vê isso claro quando Pedro tenta negar Jesus. Fala, não conheceu? Ah, você conhece. Você fala que nem ele. O teu jeito te denuncia. Você andou com ele. Então, esse tipo de praticidade do evangelho que nós precisamos. A nossa conduta não pode ser a mesma de que era antes de nós estarmos em Jesus. E nós podemos ainda ampliar essa questão, pensando que no nosso dia a dia, na nossa trajetória de vida cristã, nós não podemos ser a mesma pessoa que nós éramos ontem. Porque nós estamos sendo transformados, santificados, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Então, a nossa vida cristã, ela não pode ser estagnada. Ela tem que ser andada. Por isso ele fala sobre andar nele. Andar, a gente é passo a passo sobre Jesus. E isso tem que trazer transformação em nós. Amém? E ele continua, falando aqui no verso 6. Então, nele, radicados, ou nele enraizados. Vamos pegar é interessante que ele fala aqui, enraizados e edificados nele, firmados na fé. Paulo usa três palavrinhas aqui, enraizados, edificados e firmados. Ele usa cada palavra aqui, ele pega emprestado de uma área. Enraizado é um termo agrícola. Então, ele tem a ver com raiz. E se a gente pensar nas plantas, a raiz que cresce para baixo, para o solo, é o que dá firmeza para uma planta, para uma árvore. As raízes, elas vão entrando no solo, da onde elas sugam o quê? A sua vida, a sua energia, o seu alimento. Então, enraizados nele. Toda a nossa base de vida tem que ser nele. Ele não é um adicional na nossa vida. E é isso que Paulo está falando para esses homens aqui, para a igreja aqui de Colosso. Jesus, ele não é um adereço. Jesus, ele não é um enfeite, algo colocado sobre a nossa vida, mas ele é onde a nossa vida é colocada. Nós somos enraizados nele, nós precisamos estar enraizados nele, sugando tudo que diz respeito ao nosso viver dele. A gente pode pensar, Paulo mesmo disse, a vida que agora vivo, já não vivo mais por mim mesmo, mas nele. O viver agora é Cristo. Então, a minha vida tem que ser Ele. Eu tenho que respirar Ele. Eu tenho que, e aí, exalar Ele também da mesma maneira. Vida enraizada em Jesus. Amém? E a gente pode pensar aqui nessa questão de raiz, para não ficar um negócio tão abstrato, trazendo para uma praticidade, tudo que nós fazemos tem que ter origem em Jesus, em glorificar a Jesus. Porque nós continuamos vivendo a nossa vida, e nós temos que continuar, nós trabalhamos, nós estudamos, nós nos relacionamos com as pessoas, e todas estas áreas têm que trazer Jesus. Então eu estou lá no meu trabalho, mas meu trabalho não tem nada a ver com vida cristã. Tudo tem a ver com Jesus. Porque tudo, como a gente já viu lá no capítulo 1, que é tudo dele. E Paulo também fala em Efésios, de fazer convergir nele todas as coisas. Esse é o propósito de Deus, esse é o propósito da nossa criação. Glorificar a Deus em todas as coisas, em todas as áreas, em cada atitude nossa. Então, estar enraizado nele é fazer tudo agora para o que nós vivemos, vem dele, é por causa dele. Ele vai gerar tudo na nossa vida, tudo que nós fizermos. E aí ele continua o edificados.
O edificado, ele já usa o termo da arquitetura, da construção. E aí é um sentido diferente do enraizado. Porque a edificação para onde que é? Para cima. Então, enraizado é para dentro do solo, onde ninguém vê, mas é o que vai gerar a vida autêntica. E a partir dele, então, agora nós edificamos sobre ele, edificados nele. Ele é o sustento. E a gente pode pensar nessa questão de raiz também como fundamento da construção. Porque tudo que nós construirmos na nossa vida é nele. Nós temos que ter isso em mente, que tudo que nós fizermos, tudo tem que ser edificado sobre o fundamento de Jesus. Então, essa questão do glorificar a Ele está embutido aqui nessa questão do edificado sobre Ele. Ele tem que ser a meta de tudo que nós fizermos. Tudo. E a gente acaba pensando nessa questão de ficar sobre Ele, que a nossa vida tem que ter mais aparência de religiosidade, de uma coisa mais, fugiu a palavra, espiritual, né? Mas o que Paulo está falando aqui é que todas as áreas da nossa vida têm que ser baseadas nele. O nosso trabalho, o nosso estudo, ele é para Jesus, é para a glória de Deus. Amém? E aí ele usa outra palavra aqui, o firmados, ou confirmados pela fé. E esse termo firmado aqui, ele é um termo jurídico, né? Tem a ver com contrato. Quando você vai assinar um contrato, você está firmando um contrato. E o contrato, que quando pensamos na aliança que Cristo estabeleceu, é firmado na nossa fé. Então, nós temos assim, enraizado nele, edificados nele, e nós temos um contrato com ele. Um contrato que ele estabeleceu e escreveu com seu próprio sangue, e nós estamos firmados nesse contrato pela fé. E quando você pensa em contrato, na questão jurídica, para que serve um contrato? Para te dar garantias, segurança. Então, a nossa segurança toda está nele. A fé na obra de Jesus é a garantia da nossa vida eterna. É a garantia de que nós agora estamos vivificados por Deus. Nós temos uma vida plena e abundante. Nós estamos assegurados pelo contrato firmado lá na cruz. Então, toda a nossa vida é construída sobre esse fundamento, Jesus e a sua obra redentora. Amém? E por isso que ele continua transbordando de gratidão. Porque a partir do momento em que eu vejo que a minha vida é baseada toda na obra redentora de Jesus, eu preciso glorificá-lo. Em tudo que eu fizer, tem que ser como forma de gratidão a Ele. Tudo é por causa dele. Então eu trabalho, eu vivo, eu canto, eu venho à igreja, eu prego o evangelho, tudo por causa da gratidão, de coisa que eu já estou assegurado. Então, aqui a gente pode ver que Paulo também está querendo mostrar que a gente não caminha para alcançar algo em Jesus. Nós já estamos assegurados, já recebemos algo de Jesus. É um outro ponto de vista. Nós não viemos à igreja, nós não estamos na igreja, nós não pregamos o evangelho, nós não fazemos as coisas para Deus para nos assegurar algo. Mas nós fazemos porque nós já estamos assegurados. É uma forma de gratidão. O contrato, se a gente pensar essa questão aqui do contrato, o contrato não exige de nós cumprirmos algumas coisas para alcançarmos senão o contrato vai ser desfeito, vai ser rescindido. Não, a única forma, a gente só rescinde o contrato pela falta de fé. Que a fé é que confirma a gente no contrato. Então, a mesma coisa que vamos pensar num contrato que a gente poderia fazer aqui, todos os contratos que a gente vê sempre tem a parte dos dois, do contratante e do contratado. Imagine você assinando um contrato onde você não tem absolutamente dever nenhum. Todo dever já está só do contratado ou do contratante, né? De uma parte só.
É um contrato onde só uma parte vai fazer alguma coisa. Então Jesus, assim, eu estou te dando vida eterna, estou te dando um lugar na eternidade ao meu lado, a remissão dos pecados, a santificação, a propiciação, você agora é agradável, a conexão com o Pai foi refeita, está aqui o contrato. E aí, o que eu preciso fazer? Já está feito. Não tem mais parte para fazer. E aí, se você recebe um contrato desse, pensa, alguém vai te prestar um serviço ou te dar algum benefício. Alguém chega com, está aqui um contrato de compra e venda de um imóvel para você, de uma fazenda. Tá? Tá, e quanto que eu tenho? Não, você não tem que pagar nada, está aqui no contrato que eu já paguei. Não, mas e agora? Eu tenho que fazer o quê? Não, você não tem que fazer nada. Qual vai ser a sua reação? Legal, guarda o contrato no bolso. Até mais ver, então. Não, aquela pessoa vai ganhar um valor para você muito grande. E pensa, a gente está pensando aqui só numa questão de um bem material, que quando a gente morrer vai ficar aí. Jesus nos proporcionou a vida eterna. A habitação eterna com Ele, com Deus. A habitação em nós do Espírito Santo, o próprio Deus habitando em nós. Então, a nossa gratidão tem que ser muito maior do que receber um imóvel de graça, do que receber qualquer coisa, porque o contrato que Ele firmou com a gente é para a vida eterna, de uma vida abundante. Então, nós precisamos transbordar de gratidão. E nós faremos tudo agora para Ele, porque Ele já fez tudo por nós. E nós queremos honrá-lo e glorificá-lo ao máximo, porque a obra toda já foi feita. Amém? E aí Paulo continua, por causa dessas coisas, então, confirmados na fé, tal como foram instruídos, crescendo em ações de graça. E aí no verso 8 ele, cuidado, para que ninguém venha enredar vocês com filosofias com filosofia e vãs sutilezas. Na versão que a gente leu, filosofias vãs e enganosas. Aqui Paulo tem em mente, em primeiro lugar, aquela filosofia gnóstica que a gente já falou um pouquinho aqui, que é você galgar e você precisa adquirir um conhecimento especial para alcançar a estatura de Cristo, ou da divindade. Na verdade, eles não focavam muito em Jesus, por isso que a carta aos Colossenses foca tanto em Jesus, porque os gnósticos tiravam Cristo do centro. Jesus era só mais um nível de divindade. Na verdade, os gnósticos acreditavam que existiam níveis de divindade. Então, existe o Deus totalmente espiritual, acima de todas as coisas, e existe a matéria totalmente corrompida. E nós somos matéria. Nós somos carne e osso. Então nós precisamos sobrepor essa carne e osso e galgar níveis, alcançando a psique, depois o estado espiritual, até chegarmos no estado de divindade, quando nós estaremos na gnose completa. E Jesus entra onde? Jesus está num nível ali intermediário. Também, ele não é Deus, ele não é homem, ele é um nível intermediário. E eles acreditavam nos seres angelicais, os seres espirituais, que eram intermediários, e nós poderíamos galgar esses níveis espirituais através deles, até chegarmos à divindade. Esse era um dos pensamentos gnósticos. Então, quando Paulo fala aqui sobre filosofias vãs e enganosas, ele tem em mente esse ensino. Falando, galera, isso aqui não tem nada a ver. Cristo, por isso que ele começa, enraizado nele, firmados nele, tudo nele, edificados nele. Ele é o centro de todas as coisas. Nele habita toda a plenitude da divindade, como ele vai continuar aqui no verso 9. Mas aí vamos pensar um pouquinho aqui nessas filosofias enganosas. Se a gente pensar, aqui ele poderia estar falando dessa filosofia gnóstica, como também a filosofia judaica, que no período entre Malaquias e a vinda de João Batista, que teve um período de silêncio de Deus. E desse período de silêncio, onde não tinha nenhum profeta trazendo as mensagens de Deus, os judeus começaram a desenvolver as suas próprias tradições. Tá? Por isso que Paulo fala aqui sobre a tradição humana.
Então essa tradição humana aqui, ele pode estar muito bem falando com relação a essas tradições dos judeus, que começaram a trazer coisas que Deus não tinha falado. E a gente vê que Jesus, ele combate diretamente essas doutrinas estabelecidas pela tradição judaica, que não tinham a ver com o que Deus estabeleceu. Então é interessante notar que nesse período em que Deus não estava falando diretamente através de nenhum profeta, como era o costume até Malaquias, é como se os judeus eles não se contentaram com o que já tinha sido dito, mas eles buscavam coisas novas. E, como Deus não falava, alguém inventava. E se dizia passar por voz de Deus. E o pensamento gnóstico tinha também um fundamento nisso. Porque os gnósticos, eles, embora aqui em Colosso era só o início desse pensamento gnóstico, que só foi ficar mais forte no século II, ou seja, após a morte de todos os apóstolos. E o movimento gnóstico quis trazer o que de novo? Não, nós temos novos apóstolos com as novas revelações de Deus, porque Deus continua falando coisas novas, além do que está nas Escrituras. Então, esse pensamento, o pensamento gnóstico e essas tradições judaicas, elas tinham similaridade, que é trazer coisas que Deus não falou, mas nós temos que observar. Por quê? Porque é assim que a gente galga para níveis espirituais mais elevados. Tá? Então, Paulo, provavelmente ele tem aqui essas duas questões tratando com a igreja de Colosso. Mas quando ele fala em filosofia de tradições humanas, a gente pode pensar na própria filosofia que nós temos aí no decorrer da história. Paulo, ele era um cara muito bem instruído na filosofia grega. A gente vê isso lá quando ele vai pregar em Atenas, no livro de Atos, a gente percebe que ele conhece muito bem todos os filósofos gregos que vieram muito antes de Cristo. E Paulo, ele quer mostrar o quê? Que muitas dessas filosofias, e que Colosso, que estava muito próximo ali, né, Colosso era totalmente influenciado pela cultura grega. Essas filosofias de tradição humana, elas são enganosas. E se a gente pensar, Paulo aqui ele não está falando exatamente contra a filosofia, mas uma filosofia centrada no conhecimento do homem. Uma das premissas da filosofia é que a razão é a sabedoria suprema. Então nós olhamos para a nossa razão e nós falamos, não, a minha razão é a sabedoria suprema. Tudo tem que passar pela minha razão. Se a minha razão é o que faz a baliza, o que deixa o certo, que confirma o que é certo e errado, é a minha razão. Se a gente confiar na nossa razão, a gente está perdido. É isso que Paulo está falando. A nossa filosofia, baseada na nossa razão, ela é completamente corrompida por causa do pecado. Então, o problema não está na filosofia, mas está numa filosofia centrada na sabedoria humana. E é interessante notar que esse pensamento ele entrou na igreja. Isso lá atrás. Lá na época medieval, essa filosofia da razão humana ser a sabedoria suprema entrou na igreja. E a partir daí, vários ensinos errados entraram na igreja. De uma forma tão mesclada. Mas por quê? Porque não, a razão, tudo tem que passar pela nossa razão. Nossa razão é o que vai definir o que é de Deus, o que não é de Deus. E Paulo fala que a sabedoria do homem, né, a sabedoria de Deus é loucura para o homem. O homem não entende. E a sabedoria do homem para Deus não significa nada. Porque Deus, ele é totalmente sábio. Amém? Então, nós precisamos tomar cuidado, né, trazendo isso para a gente hoje. A gente talvez não tenha o pensamento gnóstico, nem esse pensamento judaizante aqui no nosso meio, né, na nossa época, embora tenha um pouquinho, bem disfarçado, mas tem. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa tradição humana, aqui da nossa razão. Como hoje o mundo, ele quer mostrar para a gente que a gente é meio esquisito confiando na palavra de Deus, que é um livro muito antigo, é um livro ultrapassado, que
Jesus, ele não foi bem o que a Bíblia diz que ele foi. Por quê? Imagina. E foi o que Paulo enfrentou lá quando ele chegou em Atenas. Ele começou a pregar, Paulo, interessante estar falando. Quando ele fala, então Jesus ressuscitou e nós seremos ressuscitados com Cristo. Aí você está viajando. Por quê? Porque a filosofia, a razão humana não permite essa questão de da ressurreição do corpo. Imagina, isso daí extrapola a nossa razão. Então a gente não quer mais te ouvir. E olha como a razão, a nossa filosofia própria, ela pode quebrar a sabedoria de Deus. E Paulo deixa bem claro, se nós não cremos na ressurreição do corpo, vã é a nossa fé. Se não cremos que Jesus ressuscitou, o que a gente está fazendo aqui? Só crer num homem que morreu, mas não ressuscitou? E a vida? Onde está a vida? Não, Jesus morreu e ressuscitou. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Então, nós precisamos ter isso bem firmados. Nós podemos, eu acho muito válido estudarmos todos os tipos de ciências possíveis, mas nós temos que sempre deixar que quem define, que no guia o nosso pensamento, é Jesus, é os ensinamentos de Jesus e a palavra dele, não a nossa razão. Amém? E aí ele continua, baseado em tradição dos homens e os rudimentos deste mundo, ou os elementares deste mundo. Aqui, a gente poderia pensar, é um negócio meio, se a gente olhar, o que será que Paulo quer dizer com essa questão de princípios elementares do mundo, ou os rudimentos deste mundo? Isso era um termo do pensamento gnóstico também, que para eles esses rudimentos do mundo eram seres angelicais, eram os que estavam no ar. Então eles davam as diretrizes da nossa vida. Na verdade, a astrologia, essa coisa toda, o horóscopo, os gnósticos pensavam muito nisso. Quem guia a nossa vida são esses seres. Eles determinam as coisas que vão acontecendo na nossa vida. Por isso nós precisamos agradá-los, nós precisamos cultuá-los, nós precisamos ter essa intermediação com eles, porque eles determinam as coisas da nossa vida. Então a gente pode pensar muito, se a gente entender esse ponto de vista, a gente entende o que Paulo está querendo dizer. Nem tradição humana e nem esse misticismo todo, esse paganismo. Tira isso, é Cristo. O fundamento é Cristo. Ninguém rege a sua vida, não tem seres angelicais, seres espirituais, estrelas guiando. Não, é Jesus. É Deus, Ele é supremo. Tá? E mais a gente pode pensar, se a gente trouxer a questão dos princípios elementares deste mundo, a gente pode pensar na própria questão da ciência. E confiar na ciência. Hoje a gente pode ver, eu já vi gente falando assim, crer nas Escrituras, alguns anos atrás, era muito fácil. Crer hoje, à luz da ciência, é muito difícil. Eu vou ler Gênesis 1, à luz da ciência, fica meio difícil ler Gênesis 1. Aí eu não posso entender, então, que Gênesis 1 é real, porque a ciência não permite isso. Só que quem que vai determinar a nossa vida? É a ciência ou é a palavra de Deus? Nós estamos enraizados e edificando a nossa vida e a nossa sabedoria onde? Na ciência ou nas Escrituras? Aí, o pensamento que pode vir na nossa mente, que as pessoas podem nos acusar, mas aí você está sendo muito ingênuo, muito querendo acreditar nesse tipo de coisa. E esse é um pensamento que entrou na igreja, infelizmente, também. Exatamente por essa questão de querer trazer essa relevância do Evangelho para a época científica. Então, é muito difícil realmente a gente falar de Gênesis 1 hoje. Então vamos evitar o assunto. Mas não tem como evitar o assunto completamente. Então o que Gênesis 1 é? Gênesis 1 é uma poesia. Já ouviram isso? Nunca ninguém ouviu? Eu já ouvi, já li. Gênesis 1, na verdade, não é para a gente levar, aquilo não é literal, tá? A Bíblia é uma forma poética. Então, a gente tem que trazer a Bíblia para interpretar a ciência. A ciência está lá, ela mostra com dados científicos, dados exatos, e aí a gente usa a Bíblia para mostrar aquilo, que não tinha como. Aí a gente usa alguns argumentos muito interessantes. Pensa se Deus
fosse explicar cientificamente para o povo lá atrás, eles não iam entender nada. Agora eu pergunto para você hoje, pensa se Deus fosse te explicar cientificamente a criação, a gente ia entender? Não. Nem os maiores físicos daí da Terra iriam entender, porque a sabedoria humana não alcança de Deus. Então é óbvio que Deus não ia falar em termos científicos, porque a Bíblia trata de um aspecto fenomenológico, é o fenômeno da criação. Deus não estava querendo dar aula de ciência para ninguém. Ele estava querendo mostrar, eu sou o criador de todas as coisas, eu fiz do meu jeito, eu fiz assim, eu criei do nada. É isso que Gênesis está falando para a gente. Então aquilo não é poético. Se a ciência, mas a ciência não combina com isso, então eu fico com o quê? Eu fico com a palavra. Eu não vou ficar com a ciência. Porque quem me prova que a ciência está correta? Dados em laboratório? Não tem como. Tá? Então, nós precisamos ficar... Isso também podemos interpretar isso que Paulo está falando. Onde nós estamos baseando a nossa vida? Tem que ser em Cristo e na palavra dele. Nem nas tradições humanas, nem na sabedoria humana, nem nos princípios elementares deste mundo, seja no misticismo, paganismo, seja no pensamento agnóstico total. Que a gente não tem... Não dá para crer nessas coisas sobrenaturais. Nós precisamos pé no chão, razão pura. Porque nós não temos como conhecer a verdade. A verdade, na verdade, ela é relativa. Isso vocês já ouviram? A verdade absoluta não existe. Existe uma verdade relativa. Cada um tem a sua própria verdade. Outro dia alguém quis me pegar nessa. A gente estava conversando lá, tal. Ele não é cristão, óbvio. E ele chegou para mim. Porque a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Eu falei, é isso aí. Então, aí eu entendi esse verso da Bíblia, que Jesus lá está falando que o que nos liberta é a minha verdade, a sua verdade, cada um tem a sua verdade, e essa verdade nos liberta. Eu falei, não, você não continuou lendo, né? Que Jesus fala que Ele é a verdade. E Ele é que nos liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí ele, você conhece mais, né? Eu só li um versículo sequencial ali, que está em volta. Ele pegou esse versículo e criou a teoria dele. Não, porque a minha verdade, a sua verdade, cada um tem a sua verdade, a gente é livre. Eu falei, não, a nossa verdade nos aprisiona. Quem liberta é a verdade única, que é Cristo. Aí ele ficou todo desconcertado, acabou o assunto, mudou de assunto. Tá? Mas então nós temos que ter isso. A verdade é Jesus. Amém? E Paulo continua falando, cuidado para que ninguém venha os enredar com essas filosofias, nem conforme a tradição de homens, nem rudimentos do mundo, que não são segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí, para a gente entender o que Paulo está falando aqui, a gente tem que entender também esse pensamento gnóstico. Por que Paulo usa exatamente essas palavras? Essa palavra plenitude aqui, que do grego pleroma, era um termo muito usado. Os gnósticos falavam direto, nós precisamos alcançar a plenitude da divindade. E como nós alcançamos a plenitude? Galgando passos espirituais. Nós vamos andando de nível em nível. Então você entra, você faz, aí você passa para um próximo nível, que agora você já está, e aí você vai agradando e se assimilando com esses seres celestiais e tendo mais da gnose desse conhecimento, e até que você alcance o pleroma, a plenitude da divindade. E aí Paulo fala o seguinte, toda a plenitude, e ele usa exatamente todo esse pleroma, está em Cristo. Cristo é a plenitude divina. Toda a plenitude de Deus está em Cristo. E é interessante ainda notar que ele usa o corporalmente. Por que Paulo usa a palavra corporalmente? Porque o pensamento gnóstico era o quê? Baseado numa filosofia platônica de que a matéria, o corpo, é mal. Então nós precisamos nos livrar disso. Nós estamos presos nesse corpo, nós precisamos ir avançando em níveis até que a gente se livre desse corpo. E fique só na plenitude divina, a gente fique um plasma. E aí Paulo fala o quê? Em Cristo, corporalmente, habita a plenitude de Deus. Ele estava derrubando completamente esse pensamento místico e pagão
que estava entrando na igreja de Colosso? Jesus, o Deus homem. Porque os gnósticos, para poder manter Cristo na história, eles tiravam a humanidade de Jesus. Não, Jesus ele não era homem, a gente já estudou sobre isso. Jesus Deus e Jesus homem, ele era Deus homem. E Paulo aqui frisa, no corpo humano de Jesus, na pessoa física de Jesus, o ser humano Jesus continha a plenitude da divindade. Não era num Cristo místico, num Cristo abstrato. Não, é no Cristo que andou aqui nessa terra. O Cristo que morreu naquela cruz e que ressuscitou. E que todos, muitas pessoas ali viram ele ascender aos céus. Nele habita toda a plenitude da divindade. Eu peguei até uma frase aqui do Ralph Martin. Ele fala: a plenitude da divindade veio habitar numa vida verdadeiramente humana, que foi vivida em nosso mundo com a perfeita imagem de Deus numa pessoa humana. Tá? A plenitude de Deus não estava só na parte de divindade de Jesus, mas ele como humano. Tá? É interessante aí quando ele continua no verso 10. Também nele, por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. E ele coloca, em primeiro lugar aqui, ele põe essa questão do poder e autoridade, ele frisa isso. Porque ele que é o cabeça de todo poder e autoridade, ou seja, todas essas hostes celestiais que vocês acreditam, ele está acima. As estrelas que vocês acham que rege, foi ele que criou. Então, ele está acima de todas as coisas. Qualquer poder que você acha que exista, ele está acima. Ele é o cabeça de todos os poderes e de toda a autoridade. Então, ele deixa isso bem claro também. Ele aproveita que ele embute no meio do que ele está falando para derrubar completamente esse ensinamento errado. E ele fala, e por estarem nele, a plenitude que vocês estão buscando aí, vocês recebem nele. Então, vocês não precisam agora fazer coisas, galgar níveis espirituais para receber a plenitude. Se vocês estão nele, da forma que ele pôs, enraizados nele, edificados nele e confirmados pela fé nele, então vocês já receberam a plenitude de Deus em vocês. Olha que libertador que é isso que Paulo está trazendo para a igreja de Colosso, que ele traz para a gente hoje. Toda a plenitude de Deus, todo esse pleroma que os místicos lá falavam, já está em nós, em Cristo Jesus. Toda a sabedoria de Deus é colocada em nós. Por isso que nós podemos caminhar nas Escrituras livremente, tranquilamente, sem se preocupar com o que a ciência diz, sem se preocupar com as tradições humanas, porque a plenitude de Deus habita em nós, em Cristo Jesus. Não porque nós alcançamos, não porque nós temos capacidade para fazer isso, mas porque Cristo Jesus fez isso por nós. Como no corpo dele ele trouxe, e como a gente estudou lá em Colossenses 1, no corpo dele ele reconciliou todas as coisas com Deus. Ele fez essa reconciliação de todas as coisas no corpo. É interessante que Paulo, na carta aos Colossenses, ele vai afirmar várias vezes a questão do corpo físico de Jesus. Porque ele queria exatamente derrubar essa ideia de que o nosso corpo, ele é um problema. Nosso corpo não é um problema. Deus nos criou com corpo, e isso é importante para Deus. E ele quer, eu já vi tanta gente falando disso, não é claro, a gente é falha, a gente está aqui, mas um dia, nós não estaremos mais nesse corpo. Nós seremos livres desse corpo e aí ficaremos livres para manifestar Deus, para estar com Deus. E o que Paulo está falando aqui, não, isso é para hoje. Claro, nós temos um corpo limitado, nós já estudamos que um dia receberemos um corpo glorificado, mas receberemos um corpo de qualquer maneira. Por quê? Porque nós não deixaremos de ser humanos. Deus não vai acabar com a humanidade e fazer um monte de seres diferentes. Não, ele criou o homem, a imagem e semelhança dele. E ele viu que era muito bom. Então, ele quer, na verdade, quando a gente viu lá em Colossenses 1, ele quer resgatar exatamente essas coisas. Ele quer resgatar
a imagem e semelhança que Ele pôs no homem, a sua plenitude. Para que nós sejamos exatamente a imagem e semelhança de Deus, sem a corrupção. Esse é o plano maravilhoso de Deus. Essa é a nossa liberdade. Então nós precisamos já, hoje, mesmo com esse corpo ainda marcado pelo pecado, sofrendo as consequências do pecado, experimentar a plenitude de Deus hoje em nós. E aí, a gente pode ainda pensar e um pouquinho mais além, pensando no corpo de Cristo, quando ele fala aqui, corporalmente, quem é o corpo de Cristo hoje? A igreja. Então nós podemos entender que a plenitude de vida divina hoje está na igreja. Por isso a importância da igreja, porque Jesus hoje é visto através do seu corpo. A plenitude divina é vista na igreja. Nós somos os responsáveis por mostrar essa plenitude divina, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, Jesus e a igreja formam uma só unidade indissolúvel, o Cristo integral. Por isso que ele fala, ele é o cabeça e nós somos o corpo. Em Cristo humano habitava toda a plenitude. Hoje, Cristo como cabeça e nós como corpo, formamos o Cristo integral novamente. A plenitude divina que está hoje na união entre Cristo e a igreja. Por isso que a igreja não pode se separar de Jesus. Por isso que Paulo frisa tanto essa questão da centralidade de Jesus na nossa vida. Se nós tirarmos Jesus do foco, a gente perde a plenitude divina, porque a plenitude é nele. E aí a gente pode argumentar, mas é óbvio, se nós somos igreja, como vamos tirar Jesus do centro? Essa é a coisa mais fácil da gente fazer. Quando nós colocamos a força na nossa própria igreja. Quem move as coisas é a igreja. A força está entre nós e nós tiramos Jesus do centro, nós perdemos a plenitude de Deus. Quando nós começamos a colocar a salvação nas coisas que nós fazemos como igreja, nós tiramos Jesus do centro e perdemos a plenitude divina. Quando nós colocamos todos os nossos ensinamentos, todos os nossos argumentos e a forma como a gente vive como igreja em cima de sabedoria humana, em cima de filosofia humana, nós estamos tirando Jesus do centro e estamos perdendo a plenitude divina na igreja. Então, nós precisamos estar conectados com Cristo, tendo Ele centralizado em tudo que fizermos na vida, na nossa vida particular e na nossa vida como igreja. Jesus é o centro. Como eu leio muito sobre a questão de adoração, e a Bíblia fala sobre, se a gente lê lá em Hebreus e em outros lugares, mas Hebreus fala muito disso, sobre Jesus. Ele é o mediador, ele é tudo através de Jesus, não existe mais ninguém além de Jesus. Então até a nossa adoração, ela tem que ser através de Jesus. Não existe uma adoração nossa, particular, direta para Deus. Sem passar por Jesus, não existe adoração. Porque quem é o mediador entre Deus e os homens? Cristo Jesus, homem. Então, mais uma vez, a questão da humanidade de Jesus volta, do corpo de Jesus volta a fazer parte da adoração. Então, percebe? Nada do que nós podemos fazer, pensar como igreja, pode fugir da questão da centralidade de Jesus. Amém? Nós precisamos focar tudo nele. E aí, eu peguei alguns versos aqui para a gente ler a respeito dessa plenitude de Jesus em nós. Romanos 8,17 fala assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Então, está vendo? Aqui ele dá um outro ponto sobre a nossa junção com Cristo. Nós somos filhos, então nós somos herdeiros, e a gente leu lá em Colossenses que Cristo é o herdeiro de todas as coisas. E se ele é herdeiro, nós somos co-herdeiros com Cristo. E se nós de fato participamos do seu sofrimento,
Ou seja, a cruz, ela tem que ter uma parte em nós, ela tem que causar algo em nós, nós temos que participar desse sofrimento de Cristo, então nós também seremos participantes da sua glória. 2 Pedro 1,4: dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por ela vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então percebe aqui, né? Pedro fala de participantes da natureza divina. Esse é o propósito de Deus, né? Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas nós nos tornássemos participantes da natureza divina. Esse é o propósito todo de Deus. Quando Deus nos criou, Ele nos criou a imagem e semelhança dEle, ou seja, Ele queria que participássemos da sua divindade, da sua natureza. Mas o homem pecou e perdeu isso. Ele perdeu a plenitude da divindade, essa participação com Deus, porque nós somos separados. Cristo veio resgatar essa união, essa participação nossa na natureza divina. Esse é o propósito de Deus, e tudo está centralizado na pessoa de Jesus. Então nós temos que focar todas as nossas ações nele. Tudo que fizermos na vida, focarmos nele. Assim nós estaremos automaticamente não galgando a plenitude divina em nós. Amém? Nós temos que ter isso pela fé. Que nós, não é o quanto a gente ora, embora isso seja extremamente importante, não é o quanto a gente lê a Bíblia, não é o quanto a gente frequenta a igreja, mas é o quanto nós temos Cristo centralizado na nossa vida. E todas essas demais coisas, elas são consequências de termos Jesus centralizado em nós. Porque se nós temos Jesus centralizado na nossa vida, eu quero frequentar as reuniões e estar com meus irmãos porque é o corpo de Cristo. Eu vou orar mais porque eu quero falar com Ele. Eu vou ler a Bíblia porque é a palavra dEle. Percebe? Como o caminho ao contrário. É consequência de eu ter a vida centralizada em Jesus. Mas eu não centralizo a minha vida em Cristo orando, lendo a Bíblia e frequentando a igreja. Mas exatamente o contrário. Amém? Então, esse é o que eu queria dividir com vocês hoje, né? E deixar uma frase que eu até coloquei aqui no final, que tudo que tira Jesus do centro não provém de Deus. Qualquer ensinamento que vocês ouvirem, qualquer coisa que vocês lerem, qualquer coisa que tira Jesus do centro, não provém de Deus. Tudo aquilo que coloca a gente no centro das coisas, que coloque a sabedoria humana, qualquer outra coisa no centro das coisas, não provém de Deus. Porque tudo que provém de Deus coloca Jesus no centro de todas as coisas. Amém? Quero dar você a se colocar em pé.